Queridos, nós sabemos que o ser humano, ele busca desde o seu nascedouro conhecimento. E nesse conhecimento, a busca é sempre por sabedoria. Eu preciso conhecer para que eu seja sábio. E essa sabedoria precisa ser falada. Ela precisa ser não apenas dita, mas ela precisa também ser demonstrada. Mas Tiago vai revelar para nós aqui que ao longo da história, aquilo que o ser humano buscou, nem sempre ele encontrou. Porque há dois caminhos. Um caminho que me leva a uma sabedoria, que é perfeita, mas um caminho que me leva a uma sabedoria terrena. Mas a sabedoria terrena tem em seu caminhar obras da carne que evidenciam que nada do Senhor está presente nessa pseudo-sabedoria. Mas qual é a sabedoria, então, procedente de Deus? E Tiago sempre, de forma muito prática, como ele é, ele não apenas traz para nós a realidade daquilo que ele leva a igreja a reconhecer, mas ele desenha a igreja como deve ser o proceder. Eu gosto muito de Tiago porque ele faz isso. Ele mostra a exortação, mas diz, espera aí, é como se ele estivesse pegando pela mão e fala assim, peraí, vem cá, deixa eu explicar direitinho para vocês como vocês devem proceder. Então Tiago vai mostrar isso aqui para mim e para você, de acordo com aquilo que ele está dizendo à igreja da dispersão. E olha que interessante, quando você para observar toda a epístola, e você que nos acompanhou em todas as exposições até aqui, você vai perceber que a dentro da epístola. Você olha logo no primeiro capítulo, nos versos de 5 a 8, ele fazendo um contraste entre algo que precisa se fazer presente, mas só é possível por meio da fé, que é justamente a sabedoria. Ele diz, peça a Deus, que Ele vai dar sabedoria. Mas ele fala de alguém que pede com dúvida e sem fé. E ao pedir com dúvida e sem fé, ele não vai obter essa sabedoria. Logo depois, ele vai chamar a atenção sobre a humildade e o orgulho. Ao falar sobre aqueles que buscam, de alguma maneira, estar mais próximo daqueles que têm posições, que têm recursos, e tratam esses de uma forma totalmente imparcial frente aos pobres, para mostrar que isso está errado. Não há acepção de pessoas. Além disso, ele vai mostrar que há uma necessidade daqueles que buscam perseverar na boa palavra, pois essa palavra tem que operar continuamente em nosso coração, contrastando aqueles que estão buscando, inclusive, dizer que Deus está tentando em meio ao sofrimento. Ele vai falar também da necessidade de ter uma fé verdadeira, contrastando com uma fé falsa, uma fé verdadeira que produz obras dignas de arrependimento, com uma fé falsa que é só resultado de um elemento humano e que não tem nada de divino. E no capítulo 3, ele vai destacar para nós, como já pregamos, o uso correto da língua, um pequeno órgão que ele pode destruir ou ele pode edificar. E ele então, ao contrastar isso, ele revela que existem aqueles que estão usando a língua como farol, mas outros que estão usando a língua para amaldiçoar. E aí chegamos agora nos versos seguintes, que é os versos de 13 a 18, quando aqui para nós encontramos o clímax de todo o ensino de Tiago. Aqui está o cerne de tudo aquilo que ele está ensinando. Porque sem sabedoria, nada daquilo que ele ensinou anteriormente é possível ser vivido. E sem sabedoria, nada daquilo que ele vai ensinar depois pode ser praticado.
nos capítulos 4 e 5. Então, Tiago diz, essa sabedoria que você pediu lá no capítulo 1, para que você tenha condições de lidar com o seu sofrimento, essa sabedoria precisa ser evidenciada. E aí ele vai mostrar para nós aqui os frutos que estão presentes e que são realidade dessa sabedoria. Ele então vai dizer que paralelo a essa sabedoria, contrastando com a sabedoria que vem do alto, existe uma sabedoria falsa. E ele vai adjetivar essa sabedoria falsa de uma maneira terrível. Pois assim ela é, ao dizer que ela é terrena, animal e demoníaca. Por isso, querido, nós vamos meditar diante dessas verdades que Tiago traz à sua igreja, para que aqueles irmãos compreendessem que a sabedoria necessária para lidar com as circunstâncias e os relacionamentos, para eles e para nós, é uma sabedoria bíblica. Mas uma sabedoria que não está apenas na cognição, mas uma sabedoria que está na minha ação. Não é apenas aquilo que eu falo, mas aquilo que eu vivo. Não adianta falar se eu não praticar. Por isso que ele diz, fé sem obras é morta. Então a verdade dessa sabedoria, ela não é algo encontrado neste plano terreno, mas é algo que pode ser visto nesse plano terreno. Porque a sabedoria, ela não nasce aqui, ela vem de lá. E ela é personificada em Cristo Jesus e é comunicada por Ele a nós na obra de salvação. Então nós temos a sabedoria, porém ela precisa ser desenvolvida. E como ela vai ser desenvolvida? Vejamos aqui o que ele vai trazer para nós. Olha que interessante, ele começa aqui com uma pergunta retórica, mas examinadora. Veja que essa pergunta, ela não está pedindo de nós resposta, mas está pedindo de nós atenção e exame. Ele começa então o verso dizendo, quem dentre vós é sábio e inteligente? Quem dentre vocês é sábio e inteligente? No verso 1 desse capítulo, ele já tinha falado daqueles que se consideram mestres. Ele disse, meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor. Ou seja, ele diz, não suponham ou imaginem que são mestres, porque se vocês ensinarem sem viverem, vocês são tolos. Vocês são tolos. E assim a pergunta do verso 13 também nos leva a pensar, se nós nos consideramos sábios, talvez o resultado dessa consideração já seja para nós coisas que vão refletir em pecado. Porque o sábio, ele não fala por aí que ele é sábio. Ele revela a sua sabedoria nos frutos que ele produz. Então Tiago está dizendo, você é sábio? Você pode afirmar que você é sábio? Você pode afirmar que você é inteligente? Então, se você pode afirmar isso, mostre os frutos. E aí ele vai falar, mostre em mansidão de sabedoria, mediante o quê? Com digno proceder as suas obras. Ou seja, se você se acha sábio, quero ver, mostre, revele, cadê as obras que vão testemunhar dessa sabedoria? Ou seja, Tiago está afirmando que a sabedoria não está em quem diz possuí-la, mas em quem a vive de forma mansa. E quando você vai enxergar a mansidão, não tem como você deixar de olhar para uma virtude primária que é comunicada a nós, para desenvolvermos a mansidão, para vivermos os frutos do Espírito. E qual é? As mulheres sabem daqui, porque estudaram isso no livro sobre as virtudes que falam do fruto do Espírito. Qual é? A humildade. Ou seja, sem humildade não há mansidão. E é isso que Tiago está chamando a atenção. Ele está afirmando que essa humildade
deve ser revelada nos traços virtuosos daquele que não fala, mas demonstra a sua sabedoria no viver diário. Nesse livro citado, tem Jerry Bridge escrevendo o seguinte: Deus não só recomendou a humildade ao seu povo, no Senhor a exibiu em sua humanidade. Quando lá em Filipenses é dito para nós que ele foi reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. E é isso que Paulo chama a atenção em Filipenses. Você precisa considerar os outros superiores a si mesmo. E qual é o modelo para isso? É Cristo. E aí ele vai mostrar o modelo em Cristo. E Jerry Bridge vai dizer, Deus não só recomenda a humildade, mas ele revela a humildade na própria pessoa encarnada de Cristo Jesus. Por isso, o olhar do sábio passa pela identidade recebida na sua salvação, que é a identidade de Cristo, e na busca por viver a semelhança de Cristo. E então essa humildade não vai ser apenas um traço, mas vai ser o estilo de vida, e a sabedoria vai ser resultado. Por quê? Porque as virtudes vão ser demonstradas no seu caminhar e no seu proceder. Então a humildade é fruto dessa união com Deus e também para ser desenvolvida nos nossos relacionamentos. Tem um autor também que vai dizer que a mente que temos em união com Cristo e na comunhão do Espírito deve ser o rumo de pensamento que exercitamos uns para com os outros, estimando o outro como mais importante do que a nós mesmos. Note que a sabedoria, ela precisa ser demonstrada de forma vertical e de forma horizontal. Vertical porque ela desce do alto para nós. Horizontal porque é assim que eu vou revelar os frutos dessa sabedoria no trato e no relacionamento com os outros. Ou seja, é assim que devemos proceder como crentes. Mas note aqui no texto que junto ao adjetivo sábio está o termo inteligente. Tiago está enfatizando que a sabedoria experimentada no viver diário é provida de conhecimento. Ou seja, não há sabedoria sem conhecimento. Ele não está dizendo, a sua sabedoria só será possível se você revelar as suas obras. Mas ele quer dizer que as obras são consequências de um conhecimento presente. Ou seja, se eu conheço, eu revelo esse conhecimento. Não de forma orgulhosa, mas de forma humilde. E é assim que Deus chama a sua igreja. Conhecereis a verdade e ela vai me libertar. Libertar do quê? Dos falsos ensinos, das falsas crenças. Para não apenas conhecer a crença verdadeira, mas para também nos atos revelá-los. E isso é sabedoria. E aí Tiago vai dizer que isso é a nossa mansidão, a mansidão de sabedoria. Portanto, o que ele diz aqui para nós é que o sábio é aquele que demonstra em sua vida não apenas o que conhece e fala, mas sobretudo o que pratica, tendo a humildade como sua principal virtude. Então ele começa já escancarando. Essa é a sabedoria. É a sabedoria que nós devemos ter. Mas espera lá. Deixa eu agora aprofundar um pouco mais com vocês. Porque eu quero mostrar para vocês que se existe virtudes, então essa sabedoria vem do Senhor. Mas se não existe virtudes, apenas vivência em coisas pecaminosas, então a sabedoria que você acha que tem, ela não vem do alto, ela é terrena. Ele vai trazer então esse contraste. Veja comigo os versos 14 a 16, e agora escancarando para nós o contraste. Se, pelo contrário, vocês têm em seu coração, lá na fonte, na essência daquilo que o ser humano é, inveja amargurada e sentimento de rivalidade, não se gloriem disso, nem mitam contra a verdade.
Essa não é a sabedoria que desce lá do alto. Pelo contrário, é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. O oposto da humildade e da mansidão é um coração repleto de inveja amargurada e sentimento de rivalidade. Além disso, revelando também mentira contra a verdade. O contraste desse versículo com o anterior tem paralelo direto lá na carta de Paulo, quando Paulo vai mostrar para nós as obras da carne e frutos do Espírito. Tanto que nos frutos do Espírito ele menciona a mansidão e o domínio próprio. Assim como nas obras da carne, ele vai falar sobre inveja, sobre dissensões, sobre facções. Tiago sabe que a igreja a quem ele escreve, havia membros cujo espírito era caracterizado pela inveja e pelo egoísmo. E veja que ele usa o plural, vocês. E na sequência, uma oração condicional, mostrando que se trata de uma realidade presente. Se continuarem a dar lugar à inveja e ao egoísmo, vocês serão consumidos por isso. E ele destaca então a inveja. E a inveja aqui, queridos, no uso dela na Escritura, ela tem tanto um olhar para algo positivo, porque ela pode ser traduzida como zelo, mas também, muitas das vezes, em seu uso, dentro da concepção negativa. E aqui, o uso é esse. A inveja, além disso, é qualificada aqui por Tiago como amargurada. Ele descreve que aquele que pensa em si mesmo guarda ressentimento e deseja não apenas aquilo que o outro tem, mas também ele quer o fracasso daquilo que o outro possui e que ele inveja o que ele tem. Ele guarda rancor, ele guarda amargura desse que ele inveja. E olha que interessante, Tiago vai revelar para nós aqui uma espiral descendente do pecado, começando com o desejo, que se transforma em cobiça, que ele vai enfatizar bastante no capítulo 4, logo nos primeiros versos, produz amargura e rivalidade, se orgulha disso e se alimenta da mentira. É mais ou menos assim. Você começa a se relacionar com as pessoas. Você começa a admirar as pessoas. E nessa admiração, você começa a invejar e não mais ter um olhar de gratidão por ter admiração pelaquela pessoa. E aí no lugar da gratidão vem a inveja. Porque todo mundo gosta daquela pessoa, eu também quero ser como ela. Eu também quero ter o que ela tem. E aí eu começo agora a revelar um desejo que vai além da admiração. Agora o desejo que vai buscar possuir o que ela tem. Seja um bem valioso como a sua família. Ou seja, um bem não tão valioso como a sua casa ou o seu carro. Só que essa espiral não para por aí. Diante do desejo, eu começo a buscar também ser. Mas na busca por ser aquilo que o outro é, eu começo a negociar princípios e valores para eu alcançar aquilo que em minha mente eu posso alcançar. E aí eu saio agora da inveja e começo a produzir amargura. Mas pior do que isso, eu começo na amargura produzir o quê? Mentira. Porque eu preciso tirar ele daquele pedestal para que eu entre e esteja no lugar dele. E aí eu começo a produzir mentira. Para que eu possua aquilo que ele tem. E o resultado dessa mentira e de toda essa espiral é confusão. E é isso que Tiago diz. O resultado depois
dessa luta por conquistar, é confusão. É confusão. No final, ele pode até alcançar, mas a satisfação que ele achou almejar na inveja do seu coração revelou que aquilo não passou de coisas vãs. Ou seja, aquilo não satisfez. Pelo contrário, não apenas criou dissensão, não apenas criou inimizade, mas aquilo também produziu coisas terríveis ao seu coração e às pessoas com que ele estava se relacionando. Então Tiago aponta para a transgressão aqui do 10º mandamento: não cobiçarás. E além disso, ele revela a quebra da lei régia, que é: amarás o Senhor de todo o coração, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então o processo que Tiago está dizendo é: você vai admirar, depois você vai cobiçar, você vai lutar para conquistar, a mentira vai ser usada para prejudicar, a alegria em ver o fracasso alheio, mas no final você achou que produziria satisfação no coração, mas não há satisfação. O que foi produzido foi apenas caos e feridas. Por isso Tiago afirma que essa sabedoria não vem do alto. E veja a ordem descendente que ele escreve. O que de fato é essa sabedoria que chega a esse caos? Ele vai dizer: terrena. Terrena porque não tem origem em Deus, mas no homem. Seu fim não é a glória de Deus, mas é a glória humana. Ele vai dizer que além de ser terrena, ela é animal. Animal aqui no sentido do homem natural. Ele está dizendo que esse homem natural é um homem sem ação do Espírito. Como Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 2, verso 14, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucuras. Ou Judas, lá no verso 19, vai dizer: são estes os que promovem divisões, seguem os seus próprios instintos e não têm o Espírito. Esse é o animal, esse é um homem natural, esse é um homem sem o Espírito. Então, primeiro, é uma sabedoria terrena, ela está no homem natural e não no homem espiritual, e o resultado final dela é, pasmem, demoníaca. É o que ele diz. Por que demoníaca? Porque a espiral descendente produzida é pecado, e resulta em pecado, e resulta em caos. Logo, ela vai vir daquele que produz, daquele que é o pai da mentira. Ela é demoníaca. É a mesma estratégia usada, sabe por quem? Pela serpente, lá no Éden. Ela revelou no coração da mulher um desejo. Esse desejo se tornou cobiça. Essa cobiça levou à mentira. E essa mentira foi levando ao caos. E esse caos foi o pecado adentrando no mundo. O que nós refletimos ao vivermos essa sabedoria terrena é só resultado daquilo que Satanás fez no uso da serpente lá no jardim do Éden. E o verso 16 resume: onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda a espécie de coisas ruins. Desejo, inveja, mentira, destruição, confusão. Essa é a espiral descendente do pecado. E esses que dizem que possuem essa sabedoria, esses não sabem que a sabedoria provém do maligno e não de Deus. Queridos, o egoísmo destrói. E o egoísmo não destrói apenas a pessoa, mas as pessoas à sua volta, os seus relacionamentos. A inveja mata, corrói, destrói. Nós temos o exemplo, assim, de Miriam, que diante de Deus
pediu ou questionou por inveja a liderança que ela queria ter. E com isso ela foi punida. Quando Tiago, lá no capítulo 2, vai falar da parcialidade, vai dizer, veja como vocês estão tratando as pessoas. Quando o rico chega na igreja, você para de falar com o mais pobre para poder estar do lado dele. Porque você deseja algo que ele tem, você inveja o que ele é. Isso não vem de Deus. Isso é daqui, não de lá. E isso não deve estar presente na sua vida. Porque o resultado disso é destruição e caos a você e a sua igreja. Então essa sabedoria terrena, oposta à mansidão de sabedoria. Mas qual é a sabedoria do alto então? Tiago vai dizer, sabe a sabedoria do alto, essa mansidão de humildade que você precisa proceder? Ela tem virtudes. E ele vai descrever essas virtudes para nós. Então Tiago exemplifica a mansidão e sabedoria mediante boa conduta, descrevendo 8 características da sabedoria que vem do alto. Aquela que pedimos a Deus, e Ele concede generosamente, como está no capítulo 1, verso 5. É uma sabedoria vertical, recebida de Deus, mas vivida horizontalmente para a glória de Deus. Então, a primeira característica dada por Tiago é que essa sabedoria é pura. Está aí no texto. Ele vai dizer que a sabedoria é pura, porque ele vai afirmar essa virtude da pureza. Quem esteve aqui ontem, ouviu nós falarmos sobre a santidade. E a santidade, ela revela pureza, porque Deus é puro. Em toda a sua essência, Ele é puro. E por isso que Tiago começa com pureza, para dizer que a virtude da sabedoria, para revelar a pureza, é uma sabedoria que emana da santidade do Deus que é santo. Ou seja, reflete o caráter de Deus. Reflete a santidade de Deus. Aquilo que o Senhor quer que nós sejamos. É a luz que clareia e dissipa as trevas. Essa pureza que guia o crente a, de fato, revelar o Deus presente em seu ser. Então, em primeiro lugar, essa sabedoria, ela precisa revelar uma virtude de santidade, de pureza, do brilho da luz que emana do caráter de Cristo em nós. Mas ele vai falar de uma segunda característica. Ele vai falar da paz. Lembra que Paulo vai dizer que tem uma paz que tem que ser o árbitro do nosso coração? É essa paz que nós recebemos na habitação do Espírito Santo. Então, enquanto a sabedoria terrena gera inveja, rivalidade e confusão, porque nasce de um coração egoísta e conduz à destruição, essa não nasce do coração, ela é habitada pelo Espírito Santo, e Ele comunica a paz, e essa paz agora me leva a viver em comunhão com aquele que se uniu a mim e me tornou seu filho. Ou seja, essa paz, ela pacifica e ela não causa guerra. Ela, na verdade, causa união e tranquilidade. Terceira característica, ou terceira virtude presente no texto é a gentileza. Ou seja, é humilde e não egoísta, porque não se preocupa em primeiro lugar consigo mesmo, mas com o outro. É um sentimento não de fraqueza, que muitos dizem que quem a possui, ele é fraco. Não, a gentileza não é apenas gerando outra gentileza. Não é assim que às vezes a gente fala, gentileza gera gentileza? Não. A gentileza não gera gentileza, porque talvez o outro não é gentil, porque não possui a gentileza procedente de Deus. A gentileza revela que ela não está em você, porque você é gentil, mas está em você, porque você foi transformado para revelar o caráter de Cristo, e nesse caráter de Cristo revelado,
a gentileza, porque ele comunicou essa beleza a você. E eu sou gentil não esperando a gentileza do outro. Eu sou gentil porque eu estou revelando esse caráter procedente de Cristo em mim. Além disso, essa gentileza é aquela que senta para escutar, junta os fatos, expressa a sua opinião, mas no tempo certo. Não é aquela que atrapalha o diálogo, não é aquela que interpõe o diálogo sendo posto, é aquela que espera o momento exato. Por quê? Porque revela que o que o outro fala, mesmo que seja coisas ruins, sem pé, sem cabeça, a pessoa que fala, ela é mais importante do que a sua fala. Por isso eu dou ouvido a que ela está falando, para depois ajudá-la a compreender os fatos de forma gentil. Quarta característica, ela é amigável, tratável, é aquela pessoa de fácil acesso, aberta a sugestões. Ela se importa com a opinião e pensa sem medo de mudar quando necessário. É aquela que valoriza o argumento do outro. Ou seja, se o argumento do outro é bíblico e a minha procedência não é, eu não tenho problema de mudar. Eu não sou orgulhoso ao ponto de achar que eu estou sempre certo. Não, eu mudo. Porque a mudança, ela nasceu da minha salvação. E por isso, é em Cristo que fui mudado e moldado, e estou sendo moldado para ser a semelhança dele, eu mudo quando é necessário. Não porque eu obtenho todo o saber, mas que esse saber é construído na maneira que Deus me faz relacionar com pessoas que vão me ajudando a construir esse pensamento biblicamente. Quinta característica, ele vai dizer sobre aquele que é cheio de misericórdia. A palavra misericórdia é compaixão. E sabe o que significa essa palavra? Essa palavra significa o lançar-se na miséria do outro. É se lançar na miséria do outro. Misericórdia é isso. É lançar o coração na miséria do outro. É sentir prazer em se inclinar ao necessitado. É tratar os irmãos de maneira como Jesus tratou uma mulher como uma mulher samaritana, mesmo sendo adúltera, mas podendo ouvir e se compadecer dela. Ou como Pedro, que negou a Jesus naquele dia fatídico, mas depois foi restaurado pelo próprio Jesus, a quem ele negou. Por quê? Porque o perdão, ele não está na seleção, o perdão está no cancelamento de dívida. E Jesus nos fala a forma como nós devemos proceder ao perdoar um homem como Pedro. Ou como Jesus também ensinou na parábola do bom samaritano, revelando a gentileza, revelando a misericórdia. Além disso, em sexto lugar, ela é de bons frutos. Ele usa aqui a metáfora da árvore. Toda árvore dá bons frutos, não é isso que Jesus ensinou em Mateus 7? Ou seja, as suas obras falam por si. A forma como você pensa e age produz frutos bons. Jesus diz, pelos frutos a árvore é conhecida. E por que ela é conhecida? Porque muda vidas e manifesta a glória de Deus. Ou seja, ela tem que produzir bons frutos. Sétimo, ela é imparcial. A palavra original significa não dividido em julgamento. Ou seja, o seu julgamento não é escolher algo que vai ser benéfico a si mesmo, mas o seu julgamento é válido dentro de um conjunto de princípios e regras que rege todo o ser humano, tudo aquilo que é presente dentro de um corpo, dentro de uma sociedade. Ou seja, esse julgamento é imparcial, mesmo que isso possa ser ruim para você mesmo. Ou seja, o seu julgamento não destrói, mas conduz ao discernimento.
abandona a edificação, porque nasce na verdade e não na pressão ou conveniência. Em último lugar, ele vai falar da virtude sem fingimento. Essa palavra significa sinceridade, ou seja, alguém que não é hipócrita, não possui máscara para agradar o outro, ou seja, ele não possui aquele pecado do desejo de agradar as pessoas e negocia tudo para ter a atenção da pessoa. Não, pelo contrário, ele só revela que ele está ali, não para agradar a pessoa, mas para agradar aquele que é o Senhor da sua vida. Ele não tem medo de falar a verdade, mas fala a verdade em amor. Ele não tem medo de ser sincero, mas ele é sincero em amor, porque ele usa as virtudes do Espírito para glorificar no final a Deus, o Senhor da sua vida. Ou seja, ele se importa com a verdade e quer que a verdade seja expressa na sociedade. Então, queridos, Tiago, ele vai chegar agora à conclusão com uma metáfora da semeadura. Verso 18. Ora, em paz que se semeia para os que promovem a paz, é que se colhe fruto da justiça. Assim é a vida cristã. É como um campo. O que semeamos, colhemos. Quem semeia segundo a justiça de Deus, colherá fruto de paz. Quem semeia essas virtudes é sábio. E o fruto é paz, é descanso na alma, é esperança em meio ao caos. A distinção entre as duas sabedorias é clara quando Tiago enfatiza que a terrena, o seu resultado final é confusão. A do alto, no entanto, é paz. Ela gera paz. Ela produz não só paz interna, mas paz naqueles que vão se relacionar comigo, ou seja, paz externa. E por isso, esses frutos precisam estar presentes naquele que é sábio, não porque fala o que é, mas porque vive conforme Cristo, porque vive conforme o Senhor que o chamou e o transformou para ser um com Ele, e está me santificando para ser a semelhança dEle, e assim desfrutar dos privilégios procedentes dessa união com Ele. Então, queridos, se nós desejamos ter paz, nós temos que viver a paz. Se nós desejamos ter paz na cidade, nós temos que ser os primeiros agentes da paz da cidade. Se nós queremos ter paz na igreja, nós temos que ser agentes de paz na igreja. Não da facção, mas da paz. Se nós queremos ter paz na família, nos relacionamentos, nós temos que ser os agentes da paz. Não estamos ali numa disputa, numa luta para mostrar quem é melhor que o outro. Não. Assim como Cristo nos uniu, não para revelar que nós somos melhor do que o outro, mas nos uniu para mostrar que nós temos que viver a humildade que trouxe Ele à cruz. Assim também no casamento e no relacionamento com os nossos filhos, nós nos unimos para ser um só corpo com a nossa família. Não para disputa, mas para o crescimento mútuo, evidenciando a glória de Cristo, que é aquele que se torna a aliança e o cabeça da nossa casa. Por isso, eu termino dizendo que Tiago nos leva a esse exame na pergunta do verso 13. Quem entre vós é sábio e inteligente? E ele responde: mostre as suas obras em mansidão de sabedoria, mediante a sua boa conduta. Não precisa falar, testemunhe isso. Então examine a sua vida. Há traços de sabedoria terrena em seus relacionamentos, abandone-os em confissão e arrependimento, para que
seja enaltecido no seu proceder as virtudes do reino, as virtudes do Espírito, para a glória de Deus. Busca a sabedoria do alto e Deus a concederá generosamente, pois Ele é Deus que quer ver o seu povo viver essa sabedoria, porque ao fazer isso, quem é glorificado? Ele mesmo, o nosso próprio Deus. Amém? Muito obrigado por nos acompanhar até o final deste vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima.